Bom, a questão também importante nesse contexto que nós falamos sobre as declarações dos líderes do Donetsk, de Lugansk, que a Rússia avançará em relação a Odessa e a Kharkiv, vem no mesmo momento que a Gazprom da Rússia reduziu pela metade a quantidade de gás natural, que já era de cerca de 40% no Nord Stream 1. E eu quero lembrar que essa questão do Nord Stream 1 diz respeito ao fornecimento não apenas da Alemanha, como da Áustria, da República Tcheca, da Polônia, porque a Polônia teve o gás russo cortado e quem tem fornecido gás russo para a Polônia é a Alemanha, através das reservas recebidas do Nord Stream 1. Então a situação no gás também está sendo cada dia mais acirrada, complicada. O inverno rigoroso vem aí, certamente, não só as casas, mas as indústrias químicas, a Thyssen, eu repito todo dia isso, a BASF e a Siemens sofrerão muito fortemente nesse contexto, tá? A ponte fechada em Kherson, que é controlada pela Rússia após um bombardeio com HIMARS, também a agência TASS citou oficiais russos dizendo que os HIMARS atacaram a ponte. A Rússia diz que esse tipo de situação só reforça a sua ideia no sentido de que é impossível não avançar em direção a Nikolaev, em direção a Odessa, porque os ucranianos têm atacado com as armas novas que o Ocidente tem entregue, que os Estados Unidos e seus aliados têm entregue. Então, com base nisso, inclusive em imagens que eles veiculam, eles dizem que não há outra saída a não ser caminhar em direção a Odessa. O governo da Moldávia também está preocupado, porque eles sabem que os russos caminhando em direção a Odessa, eles caminharão em direção à Transnistria. Quer dizer, essa é uma retrospectiva inicial da nossa conversa. Rússia segue avançando no leste, no sul e, muito provavelmente, com o objetivo de atingir Kharkiv e Odessa, talvez nas próximas semanas, porque o tipo de ataque que tem sido realizado, com mísseis de cruzeiro, com Iskanders, com Calibers, com artilharia, com aviação, sugere que eles estejam tentando, de alguma forma, enfraquecer as defesas ucranianas para que suas forças terrestres possam avançar com menos riscos em relação ao número de baixas. No início do conflito, as tropas russas avançavam muito rapidamente e tinham, muito provavelmente, segundo relatos, muitas baixas, e baixas essas que não estavam ou não eram compatíveis com os objetivos daquela operação. Então, parece que a coisa hoje caminha assim. Primeiro, eles promovem ataques maciços de artilharia, de mísseis de cruzeiro, contra a infraestrutura militar, contra centros logísticos de comando e controle, e quando eles, de alguma forma, enfraquecem essa estrutura de defesa ucraniana, eles avançam com as tropas terrestres. Me parece que é isso que acontece e isso que deve, na realidade, demonstrar que nós estejamos aí na antessala de grandes batalhas em Odessa e em Kharkiv. Repito, o que sugere que eles devam conseguir o controle dessas regiões, não sem batalhas importantes, com o atual equilíbrio de força. Com o atual equilíbrio de força. I Love Barcelona, eu comentei bastante sobre isso ontem, vou dar um pitaco hoje sobre a questão do fornecimento do gás GLP americano para a Europa. As exportações dos Estados Unidos aumentando muito e com preços muito altos em relação aos praticados anteriormente pelos Estados Unidos, essa questão do xisto, e também em relação ao aumento de preço que o continente europeu tem enfrentado em função da escassez oriunda aí desses cortes sucessivos da Rússia. A Rússia diz que corta porque tem problema na reposição de peças, em razão dos embargos, e os Estados Unidos dizem que a Rússia corta para punir os europeus ou para tentar tirar os europeus dessa aliança na OTAN, na União Europeia, nessa aliança aí de apoio ao governo do Zelensky, tá?